Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marlon, sou professor de Biologia e hoje a gente vai continuar conversando sobre paleontologia. Mais especificamente vamos falar sobre quais as condições ambientais para que seja possível um processo de fossilização, ou seja, quais as condições para que haja a formação de um fóssil. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, vai ajudar demais, deixe seu like se você gostar e também as suas críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Então vamos começar! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais as condições para que haja a formação de um fóssil. Então a gente sabe que o processo de fossilização é um desvio do destino natural das coisas. Então naturalmente a gente não espera que haja a formação de um fóssil. Porque o mais normal de se esperar é que haja a deterioração, a decomposição de um organismo quando ele morre. Então, para que haja um fóssil, é preciso que esse organismo morra, seja preservado e aí ele sofra algum processo de fossilização para se tornar um fóssil. É de se esperar que haja decomposição e deterioração de um organismo quando eles morrem, porque o ambiente tem um superpoder chamado intemperismo. Então, intemperismo são processos químicos, mecânicos e biológicos em que há desintegração de estruturas presentes no ambiente, como, por exemplo, transformar rochas em areias ou até mesmo deteriorar esses organismos que estão mortos. Então, quando o organismo morre e fica lá exposto ao ambiente, ele vai sofrer processos físicos, mecânicos e biológicos que vão estar deteriorando ou desintegrando esse organismo. Portanto, para que haja um processo de fossilização, é preciso que ele seja preservado. E para que ele seja preservado, ele precisa atender algumas condições específicas no momento em que esse organismo acaba morrendo. A primeira condição que deve ser atendida para que haja um processo de fossilização é o que a gente chama de soterramento ou sepultamento rápido. Em outras palavras, quando um organismo morre, ele tem que ser tirado do contato com esse ambiente intemperizador rapidamente para que ele não seja deteriorado. E por isso ele tem que ser soterrado rapidamente. E a partir disso é possível que haja a sua preservação. A segunda condição é a existência de partes duras no organismo. Então, quando o organismo ele tem partes duras, como ossos, por exemplo, é mais difícil que essas partes duras se deteriorem. E se é mais difícil que elas sejam deterioradas, é mais fácil que elas sejam preservadas e, consequentemente, que sofram processos de fossilização. Então, partes moles, como, por exemplo, vísceras, pelo, pele, elas são mais facilmente deterioradas ou por processos mecânicos, químicos ou até mesmo por decomposição biológica. Nesse caso, quanto mais partes duras um organismo tem, é mais provável, maior a probabilidade dessas partes duras serem preservadas. Isso quer dizer que organismos que são predominantemente com partes moles, como por exemplo, sei lá, uma água viva, ela não vai se fossilizar? Não, elas podem se fossilizar, mas em condições muito específicas e são mais raras. Como por exemplo, quando há o soterramento desse organismo mole com um sedimento muito fininho. Que aí esse sedimento bem fininho vai simplesmente cobrir esse organismo, permitindo que ele seja preservado. Mas na maior parte dos casos, o sedimento não é tão fino assim e o próprio sedimento acaba destruindo essas partes moles, preservando somente essas partes duras. É por isso que quando se fala de fóssil, o que vem à cabeça na maioria das pessoas são ossos. Porque os ossos são os golden boys, assim, as estruturas biológicas mais fáceis de serem preservadas. A terceira condição, ela é muito importante, mas ela não é necessária, ela não é essencial. Não necessariamente ela precisa estar presente para que haja um processo de fossilização. E essa condição é a abundância numérica. Essa é uma questão matemática, probabilística, questão de estatística. Como assim? Bem, a probabilidade de pelo menos um organismo, de um monte deles morrerem juntos, se preservar, é muito maior do que de um único organismo isolado. Então, por exemplo, se uma colmeia com 10 mil abelhas é soterrada, a chance de pelo menos uma dessas abelhas ser preservada e passar por um processo de fossilização é muito maior do que se, por exemplo, um tigre dente de sabre ou um dinossauro que está andando sozinho morre ali e acaba sendo levado para uma caverna, por exemplo. A probabilidade disso acontecer é muito mais baixa do que das 10 mil abelhas. Mas isso não quer dizer que esse dinossauro, esse tigre dente de sabre não vai se fossilizar e que as abelhas vão. É uma questão de probabilidade. A
A essa altura do vídeo, a conclusão que você deve ter chegado é de que para que haja um processo de fossilização, é necessário que haja a preservação dos organismos. E você está certo, realmente tem que ter essa preservação. E quanto à preservação dos organismos, existem basicamente dois tipos. O que a gente chama de preservação total e o que a gente chama de preservação parcial. A preservação total é um processo muito raro de acontecer, porque para que seja uma preservação total, o organismo tem que ser totalmente preservado. Então, pelo, pele, vísceras, tudo quanto é estrutura precisa ser preservado. No caso da preservação parcial, é o tipo de preservação que normalmente acontece, porque basta que apenas algumas partes do organismo se preservem. E normalmente são as partes duras, como dentes, ossos, chifres. E aí, nesse caso, é mais comum que isso aconteça mesmo. Sobre a preservação total, existe basicamente duas coisas que podem acontecer para que haja esse tipo de preservação, que é muito mais raro. Que é o que a gente chama de criopreservação e o que a gente chama de preservação no âmbar ou a partir do âmbar. No caso da criopreservação, crio significa gelo. Então é aquela preservação em que o organismo, quando ele morre, ele acaba sendo congelado. Nesse caso, todas as estruturas desse organismo vai ser preservada, porque baixas temperaturas diminuem o metabolismo de agentes decompositores, como bactérias, por exemplo. Nesse caso, esses organismos eles vão ser preservados em sua totalidade. Para a gente determinar se é um fóssil ou não, ali um organismo congelado, a gente vai usar o critério de fossilização cronológico, ou seja, determinado tempo. Então, se, sei lá, eu fui congelado a semana passada, então eu não sou um fóssil, mas se eu fui congelado há milhares de anos, talvez eu possa ser considerado um fóssil sim. Não sei se vocês conhecem, mas tem um desenho chamado Futurama, em que o Fry ele é congelado por 1000 anos. Nesse caso, ele passou por um processo de criopreservação, ficou completamente intacto. No caso da preservação no âmbar, a gente precisa entender o que seria esse tal de âmbar. O âmbar ele nada mais é do que uma resina vegetal, a gente chama também de resina fóssil. Ou seja, é um composto orgânico que tem propriedades bacteriostáticas, ou seja, ele tem alta resistência a agentes decompositores, principalmente bactérias. E aí, nesse caso, o organismo ele fica preso dentro do âmbar e aí esse âmbar protege de agentes decompositores. No entanto, apesar do âmbar ter resistência a agentes biológicos, ele tem baixíssima resistência a choques químicos, mecânicos e químicos. Então, se ele fica exposto a esse ambiente intemperizador, ele vai ser deteriorado também. Então, para que haja uma preservação e uma fossilização no âmbar, que é essa preservação total, é necessário que o âmbar ele seja soterrado juntamente com o seu organismo, perdendo assim o seu contato com esse ambiente externo que é intemperizador. E como é que esse processo acontece? Como é que o âmbar é formado? Porque para que o organismo fique preso dentro do âmbar, ele precisa entrar nessa resina. E se ela é sólida, como é que ele entra? Na verdade, o âmbar ele é essa resina vegetal solidificada. Mas o seu processo de formação é muito interessante. Então a gente tem uma resina vegetal que tem lá o seu nível de água, uma resina líquida. Essa resina ela passa por um processo de desidratação até que ela vira uma substância que a gente chama de copal, que é também essa substância vegetal com um certo grau de desidratação, mas que ainda tem água. Se esse copal se desidratar mais ainda e ficar totalmente desidratado, ele se solidifica, formando o que a gente chama de âmbar. E aí, nesse caso, então, o âmbar é essa resina vegetal desidratada. É possível que o âmbar passe por um processo de hidratação novamente e volte lá para o seu estado de resina. Mas basicamente o organismo ele vai entrar nessa resina vegetal, essa resina vai passar por processos de desidratação ao longo do tempo e aí vai se solidificar, formando aí o âmbar. Isso é questão de milhares de anos. É importante destacar que o âmbar por si só não é um fóssil. É possível encontrar âmbar sem o organismo dentro, sem essa estrutura biológica, e aí nesse caso não é um fóssil, é só uma resina vegetal. Para que seja considerado fóssil, é necessário que tenha um organismo lá totalmente preservado dentro dele. E assim a gente consegue ter uma preservação total. Então, para resumir, para que haja um processo de fossilização, é necessário que algumas condições sejam respeitadas. A primeira condição, provavelmente a mais importante, é o soterramento ou sepultamento rápido, em que tira o organismo do contato com esse ambiente intemperizador. O segundo é a existência de partes duras. Quanto mais partes duras forem presentes nesse organismo, mais fácil de serem preservadas.
E a terceira condição aí, que não é essencial, mas que é importante, é a abundância numérica. Tendo essas condições, é possível que processos específicos de fossilização aconteçam. E esses processos eu vou falar no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário, o que você achou, e valeu!